que o senhor sentia quando atirava no cangaceiro? Na hora eu sentia satisfação porque tinha encontrado o que eu procurava. Quando você ouve falar em cangaço, logo vem na sua cabeça nomes famosos como o de Lampião, Maria Bonita, entre outros. E como nós já sabemos, os cangaceiros foram famosos na época por serem bandos de fora da lei que tocavam o terror por onde passavam, né? O Lampião era um homem destemido e poucas coisas no mundo faziam o cangaceiro mais famoso tremer. Mas o Zé Rufino era uma delas. Nesse vídeo você vai conhecer a história do maior caçador de cangaceiros, o José Rufino, e com a participação especial do canal mais especialista em cangaço aqui do YouTube, o Cangaço na Literatura. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite, para estar aqui pela primeira vez, pelo menos ativo aqui, apresentando um programa incrível, que é esse que está sendo sobre o Zé Rufino, o grande perseguidor e combatente Zé Rufino da história do cangaço. O vídeo de hoje está filé, roteiro revisado, formação precisa. Sou Marcelo, fica comigo. Depois da vinheta, eu te conto. Os cangaceiros eram homens que andavam em bando armados com rifles, facas, punhais lá pelo Nordeste. Eles usavam a vestimenta de couro e tudo o que eles precisavam eles levavam com eles afiveladas ao corpo. E daí vem o nome cangaço, que vem de canga, que era uma peça de madeira que unia dois bois em um carro de bois. Bom, eles eram praticamente nômades, né? Andavam de cidades em cidades, vilas em vilas, aterrorizando aí, disputando terras, às vezes formavam bandos por vinganças, ou até mesmo por proteção, né? Então eles se uniam para poder se proteger de outras coisas, enfim. Os bandos eles tinham ali os seus objetivos, né? Bom, e se por um lado nós tínhamos os cangaceiros tocando o terror em cidades inteiras, por outro lado nós tínhamos ele, o Zé Rufino. Zé Rufino, o caçador de cangaceiros. José Osório de Farias era filho de Maria Rufina. Ele nasceu no dia 20 de fevereiro de 1906, lá na cidade de São José do Belmonte, em Pernambuco. Ele foi lá em Jeremoabo, que ele falou? Não, ele nasceu em Pernambuco. Ah, tá. Ele viveu em Jeremoabo. Verdade. E morreu em Jeremoabo, certo. Bom, o cara era um rapaz ali franzino, magrelinho, bem de boa até, e além disso ele gostava muito de música, ele só tinha olhos para isso, né? E ele era conhecido na região por causa disso. O Zé Rufino, ele começou a perambular ali o sertão nordestino para tocar a sua sanfona em diversas festas. O Zé teve contato com vários sanfoneiros da época, com quem ele aprendeu muita coisa, e com a ajuda desses sanfoneiros ele foi se aperfeiçoando cada vez mais, ficando tão bom que logo ele ficou conhecido como um dos maiores sanfoneiros do Nordeste, né? Ele mesmo fala, em outras palavras, é claro, que o aluno superou o professor. Então o seu José, um homem simples do sertão, ele foi um musicista por anos e passou a ser chamado de José de Dona Rufina. Era como se fosse um nome artístico dele por causa de sua mãe, a Maria Rufina. E logo ele ficou conhecido como Zé Rufino. E Zé Rufino morou por aqui? Morou aqui, vou mostrar os torrões da Casa Velha. Você não quer ir? Como é o nome do senhor? Vavá. Ó, aqui é meu sogro, foi ele que comprou o terreno do Zé Rufino também aqui, ó. Ah, mora aqui. Eita, e tem uns pedaços mesmo, olha, Ninho. Ó. É aqui, ó, é a casa. Os pedaços de telha. Era mesmo aqui, ó, os pisos. Você lembra dessa casa? Lembro. Era todo no adobo cru antigamente, os povos faziam os adobo cru. E era feito de adobo cru a casa. Era essa mesmo? Era aqui mesmo. Ela era virada pra que lado? Virada pra lá, ué, pra estrada. De fundo aqui pra... Era. O fundo era mesmo ali, a cozinha ali. Tá aqui, né? Era a entrada. Era a entrada, era. Grande Zé Rufino. Ó, Vavá. Valeu. Obrigado, viu? Viu? Obrigado. De músico a PM.
Bom, naquela época, o sertão nordestino estava passando por muitos conflitos, muitas tretas, tendo muita guerra entre cangaceiros e volantes, coronéis, enfim. E todo esse rolê ia acabar uma hora atingindo o Zé Rufino. O sanfoneiro ele ficou bem famoso na época por causa de sua habilidade, né, com o instrumento, e por causa disso ele até acabou conhecendo o Lampião. Ele acabou chamando a atenção do cangaceiro, que chegou a convidar o Zé Rufino para entrar no bando por 2 vezes, e ele recusou essas 2. O Zé Rufino, a princípio, nunca quis ser um policial militar, muito menos um cangaceiro, mas com medo do que poderia acontecer por ele ter rejeitado entrar no bando de Lampião, ele percebeu que era melhor deixar um pouquinho o seu lado artístico de lado e ir para Jeremoabo, na Bahia, seguir carreira militar. E ele mal sabia que se tornaria um dos tenentes, né? Ele era coronel mais temido do Nordeste. Quando o Lampião convidou o senhor, por que o senhor não foi com ele? Eu nunca quis ser soldado e muito pior, bandido. O caçador Zé Rufino. Zé Rufino foi subindo de patente bem rápido, né? Em pouco tempo ele se tornou tenente, ficando responsável pela morte de vários bandidos ligados ao cangaço. A Volante, que era o grupo comandado por Zé Rufino, ficou bem conhecida na época, né, pelos sertões ali nordestinos, por matarem o número 2 do cangaço, que era o Corisco. Eles eram então os mais temidos e letais perseguidores dos cangaceiros. E com a participação do Zé Rufino, eles chegaram a tombar pelo menos uns 20 cangaceiros. Catingueira, quinaquina, sabonete, azulão, canjica, zabelé, alhadóia, Mariano, Pai Velho, Zé Pelim, Pavão. Tudo isso? O maior do Nordeste. Bom, a história de Lampião vocês já conhecem, deve estar careca de saber já, né? Diversos canais já falaram sobre isso, que de uma forma muito resumida aqui, como que foi o fim de Lampião, né? No ano de 1938, o comerciante Pedro Cândido e o seu irmão Durval de Cândido, depois de serem coagidos, né, eles deduraram o esconderijo do Lampião, que ficava em Sergipe, né? Então uma tropa da polícia invadiu lá, né? E, enfim, houve um confronto de um tiroteio. Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros foram mortos e decapitados, né? No total, 12 morreram. Foram 11 cangaceiros e 1 policial. E ainda 34 cangaceiros conseguiram fugir. O Corisco, ou o Diabo Loiro, como ele era conhecido, cada um tinha um apelido, né, na época. Era muito engraçado, né, os apelidos dos caras. Né? Um é Meia-Noite, Azulão, Diabo Loiro, um é mais criativo que o outro. Bom, o Corisco ele ficou sabendo da notícia e jurou vingança para quem teria sido o responsável pela morte de Lampião. Ele sabia que alguém tinha traído o bando e ele foi atrás para descobrir. Ele começou com o Joca. O Joca ele era um coiteiro do Corisco. O coiteiro eram chamados de coiteiros as pessoas que davam asilo, protegiam, era como se fossem amigos dos cangaceiros, né? O Joca, por sua vez, disse que o traidor era o Domingos, um vaqueiro que morava na região. Qual que é o nome? Coiteiro? Coiteiro. Pode-se dizer que aquele fazendeiro lá do Lázaro seria um? Seria um coiteiro, provavelmente seria um coiteiro, né? Se for na época do cangaço, ele seria um coiteiro, né? Bom, dias depois da morte de Lampião, o Corisco, ele então foi até a fazenda ali do Domingos, ele matou e decapitou a sangue frio o Domingos e a sua família inteira, né? O Corisco achava que tinha sido ele que tinha dedurado o Lampião, mas o Diabo Loiro estava errado. O Joca tinha metido o louco, na verdade o traidor era ele, né? Ele que entregou o Pedro, que depois entregou o Lampião. Então olha que safado, né, mano? Bom, ao total foram 6 cabeças, 4 homens e 2 mulheres. E o Corisco queria mais, ele queria 11 cabeças para equilibrar a balança, ele falava. Bom, em 1940, o Corisco e a sua companheira, a Dadá, que é uma grande personagem também da história do cangaço, inclusive dá pra fazer um vídeo aqui só falando da Dadá, se vocês quiserem, né? Comenta aqui embaixo. Bom, eles tinham resolvido largar a vida de cangaceiros, eles planejavam fugir e viver em anonimato, né? O cangaço já tinha se desfarelado
por inteiro, né? Então, já pensando nesse novo estilo de vida, no tempo que eles passavam ali pela Bahia, eles ficaram hospedados em um povoado que tinha o nome de Fazenda Pacheco. Bom, mas a fuga deles não duraria muito tempo, né? O Zé Rufino, ele tinha bons informantes e descobriu o esquema do casal. Assim, no dia 25 de maio, o Zé Rufino e a sua tropa surpreenderam os dois e mandou que eles se rendessem, né? Vale lembrar, na época, era o governo Vargas, eles tinham ordenado ali uma lei que meio que dava uma anistia para os cangaceiros que resolvessem se entregar. Então, desde Vargas, o Brasil já dava mole pra bandido. Já dava mole pra bandida. Bom, mas o Corisco se recusou, então um dos homens de Rufino acabou metralhando o Corisco na barriga, deixando ele com o intestino para fora do abdômen. Por incrível que pareça, ele ainda ficou vivo por horas, morrendo só no dia 26 de maio. A Dadá foi atingida na perna e precisou até amputar a perna, então vai vendo aí que doideira, né? Bom, a cabeça de Corisco, ela ficou num museu, no Museu Nina Rodrigues, junto com as cabeças, né, de Lampião, Maria Bonita, durante 30 anos. E seus restos mortais foram tirados da sepultura e há pouco tempo foram cremados por ordem de seu filho, né, o Silvio Bulhões, e as suas cinzas jogadas no mar. E foi a partir desse momento que o Zé Rufino ele passou a ser considerado um patrono da Caatinga. Zé Rufino foi realmente muito conhecido, né? Tem até um suposto bilhete que dizem por aí que Lampião teria escrito antes de morrer, falando que teriam que dar uma lição no Zé Rufino, porque ele já estava sendo uma pedra no sapato do cangaço, né? Eles até dizem que o Zé Rufino, nesse bilhete, que o Zé Rufino estava querendo passar de pato para ganso. Bom, se esse bilhete é verdade ou não, pouco importa. O que importa é que o caçador de cangaceiros, de fato, tacava o terror nesse bando de foras da lei. Bom, mas o que deixa a sua imagem talvez um pouco manchada, dependendo do olhar, é que quando ele e a sua tropa ali mataram o Corisco, ele disse que o Corisco tinha reagido, por isso eles atiraram. Mas o Corisco, na época, estava aleijado dos dois braços. Quando começou a fazer fogo em mim, eu comecei a trocar tiro com ele, coisa adiante, a mulher caiu baleada, a perna quebrada. Mas antes de se aprumar, eu atirei nas costas dele e caiu. Não, coronel. Corisco não respondeu aos seus tiros porque estava aleijado de ambos os braços. Como é que ele reagiu? A moeda é dele, pô. Ela tirou. E ele entrou na frente. Confia. Bom, em 1968, com a ajuda da revista Realidade, Zé Rufino e Dadá ficaram frente a frente depois de tanto tempo, né? O caçador até chorou vendo ela, a Dadá o perdoou e confirmou que não teve combate nenhum entre Zé Rufino e Corisco. Ou seja, pipocaram o Corisco mesmo na maldade. Mas, mano, o cara também, né, velho? Vivia da violência, né? A violência uma hora cobra também, né, mano? Ou em 1994, na periferia de Salvador, e com 78 anos, a Dadá morreu. O Corisco e a Dadá morreram em Barra do Mendes, né? Mais precisamente lá na Fazenda Pacheco. A morte de Zé Rufino. No dia que completou 63 anos de idade, o maior caçador de cangaceiros, o Zé Rufino, teve um ataque cardíaco e morreu. Bom, isso aconteceu no dia 20 de fevereiro de 1969, que por coincidência era o dia que ele tinha nascido. Então ele morreu no dia que nasceu. Bom, o Zé Rufino, ele está sepultado no cemitério de São João Batista, em Jeremoabo, na Bahia. E o triste é que o coronel Zé Rufino, ele, apesar de todos os seus feitos, ele não recebeu sequer uma homenagem dos governantes, nem ganhou um mausoléu. Muito pelo contrário, é até triste você ver onde é a sepultura de Zé Rufino, porque é um lugar, né, totalmente mal acabado, né? O local exato onde Zé Rufino foi enterrado. Antigamente era uma sepultura de terra, ficava uma cruz, talvez seja essa aqui. E segundo seu Sebastião, ele disse que ficou o cap dele, né, de trabalho, em cima da sepultura, com a cruz, uma coisa. Existe uma teoria, e as pessoas acabam comunicando, falando que ele foi exumado daqui e levado para a Serra Talhada. Aí você desvenda um mistério, que é esse, de mostrar onde o Zé Rufino foi enterrado, e automaticamente se cria outro mistério, que é esse. Será se ele realmente foi exumado e levado para a Serra Talhada? Esse foi levado para a Serra Talhada, onde realmente está hoje.
Era uma cova, velho. Era uma cova, não tinha nada. O que fizeram agora, botaram um cimento lá em cima, né? Que também tá tudo quebrado também, né? Parece que foi enterrado como indigente, né? Parece que foi um indigente que morreu, cara. Um dos maiores personagens aí da nossa história, né? Que não é falado também na nossa história, né, mano? Não é falado, né? Você não ouve falar, né? Você ouve falar até do cangaço, você ouve falar em aulas de história, Lampião, né? Mas um cara desse aí você não ouve falar. Mano, a verdade é que o Brasil, ele esconde seus heróis, né, mano? Bom, o triste é que esses governantes aí parece que se esqueceram, né, de quem foi esse grande nome na história e simplesmente ali. Eles falam que em Jeremoabo, lá, esses lugares não tem nenhuma viela com o nome do Zé Rufino, velho. E aí você pega aí qualquer gato pingado aí, às vezes só quer um puxa-saco do governo, alguma coisa, tem nome em rua, tem nome não sei do que, né? É triste, velho. Bom, eu quero fazer um agradecimento especial ao Robério, do canal Cangaço na Literatura. Foi ele que me ajudou aí a rever todo esse roteiro, né? Então, pô, esse vídeo aqui tá show de bola. Né? Ele foi lá, fez as filmagens como vocês viram aí. E ele é basicamente uma enciclopédia ambulante quando o assunto é cangaço. Então eu peço para vocês para que passem lá no canal dele. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Se você gosta das histórias do cangaço, lá é um prato cheio para você se deliciar com os vídeos do Robério, beleza? E também agradecer ao Robério pela participação. É isso, a gente se vê amanhã, no mesmo canal, no mesmo horário. Falou! A coisa mais bonita do mundo, 2 fiotinhos de rolinha. Daqui a uns dias já tá voando por aí. Isso aqui é o sertão, rapaz. E aqui tem uma marimbondo também. Vai. Valeu.